Livro do profeta Abacuque. Não sei se vai te ajudar. Fica entre Naum e Sofonias. Te ajudou? Não. Fica entre Naum e Sofonias. Tá, vou te ajudar um pouquinho mais. Fica no final do Antigo Testamento. É um dos últimos livros do Antigo Testamento. Depois só tem realmente Naum, Sofonias, não vem Sofonias, Ageu, Malaquias, Zacarias, Malaquias, então termina o Antigo Testamento. O capítulo é o capítulo 3. Eu sei que você conhece esse texto. É um texto conhecido, dado a forma poética e também por ser um texto citado no Novo Testamento pelo apóstolo Paulo e pelo autor dos Hebreus, mas não vamos entrar nesse detalhe, porque o tempo meu aqui é mínimo. Aliás, eu só tenho 15 minutos para pregar. 15 minutos para pregar, mas eu talvez, enquanto não vir aí os irmãos do Ministério Infantil, eu vou andando um pouquinho mais. Capítulo 3, 16 a 19. Quem achou, diga amém. Eu não sei se porque você achou fácil ou porque eu demorei para ler o texto. Espera o Marquinhos trazer água. 16 a 19. Obrigado, Marcos. Diz assim a palavra de Deus: ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeu os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e estremeci de dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Somente até o 18. Louvado seja o nome do Senhor. Preciso orar. Então ore comigo. Senhor, aqui se encontra uma porção da Tua palavra. E que essa porção da Tua palavra, linda, maravilhosa, poderosa, graciosa, fale aos nossos corações nessa noite. No nome de Jesus. Amém e amém e amém. Meus amados irmãos, até uns 2 anos atrás, há 2 anos atrás, estávamos passando por um momento de angústia muito grande. Eu me lembro, no dia 13 de março de 2020, porque é dia de aniversário da minha filha mais nova, Sara, era um sábado, correu uma notícia de que nós teríamos que parar tudo, fechar tudo. Ninguém trabalha, ninguém estuda, ninguém anda nas ruas, só vai a alguns lugares de maneira limitada, porque estava chegando algo terrível. E eu me lembro bem que eu ouvi algumas pessoas dizendo assim: isso é uma brincadeira. Isso aí é piada de mau gosto. Pois bem, em pouco tempo, de fato, estávamos todos nós trancados dentro de casa.
limitados a fazemos poucas coisas e limitados a ter que somente ir a supermercado, farmácia. E pior, nós vimos muitas pessoas sendo levadas. Estou falando da pandemia, que foi um tempo de angústia muito grande para todos nós. Esse tempo de angústia ilustra muito bem o que eu vou falar aqui nessa noite, na introdução da mensagem, depois no corpo da mensagem. Porque eu quero falar nessa noite sobre quando a angústia é abraçada pela segurança em Deus. Esse é o tema da mensagem. Quando a angústia é abraçada pela segurança em Deus. Não sei se posso dizer, ou se podemos dizer, que em função da pandemia, a nossa geração que estamos vivendo hoje, se configura a geração que mais enfrenta doenças psicossomáticas, doenças da alma. Mas, de fato, estamos lidando com uma geração muito doente. E a doença da emoção, ou das emoções, tem assolado a humanidade. E aí, para muitos surgem perguntas. Porque nós somos muito levados a fazermos perguntas, às vezes até a Deus, em tempos difíceis. Quando as coisas estão boas, quando as coisas estão bem, a gente não faz nenhuma pergunta para ninguém, a gente não faz nem pergunta para Deus. Alguns nem oram quando as coisas estão bem. Eu não estou exagerando, não. Tem gente que nem ora quando as coisas estão bem. Tem gente que só ora quando as coisas não estão nada bem. Fato é que quando a angústia, quando a depressão, quando a ansiedade, quando a dificuldade, ela vem junto às perguntas. Por quê? Qual a razão disso? Eu mereço isso? Por que Deus? Estamos falando de um profeta que viveu angústia e fez perguntas a Deus. Estamos falando do profeta Abacuque, filho de um sacerdote que aos 70 anos viveu nos últimos anos do reino do sul de Israel, antes do cativeiro da Babilônia. Ele viveu assim os últimos raios brilhosos do avivamento do rei Josias, mas isso não tirou dele uma angústia. E qual a angústia? A angústia de saber que o povo de Israel iria para o cativeiro da Babilônia e que exatamente os babilônicos, um povo mau, cruel, viria e dominaria a nação e levaria a nação cativa. Então, na verdade, são duas angústias dentro de uma só. A angústia e a indagação, por que Deus permitiria isso e por que um povo ruim, um povo mau, cruel, faria isso com a nação de Israel, com o povo eleito, com o povo escolhido. Se você lesse o primeiro capítulo de Abacuque, porque Abacuque se divide em 3 partes só, que são 3 capítulos. Se você lesse o primeiro capítulo de Abacuque, você entraria em crise. Porque o primeiro capítulo de Abacuque é o capítulo da indagação, das perguntas que o profeta faz a Deus. Mas se você ler todo o livro, eu sei que você já leu e pode ler de novo, você vai ver que Deus leva o profeta para um estágio
de não somente consolo, mas para um estágio de entender que a fé, ela nos leva a crer que Deus nunca foge do controle de nada na nossa vida, não fugiu do controle do povo e não foge do nada, em nada, no controle da nossa vida. A fé nos leva a crer que os braços poderosos de Deus sempre estarão estendidos para nos abraçar, mesmo que tenhamos que passar por um tempo de angústia. Amém, amados? 5 minutos para pregar. Desculpa, estou brincando. Vamos lá. Quero compartilhar algumas coisas com você rapidamente. Como é que foi esse processo de Abacuque sair do estágio emocional da angústia e alcançar o nível de segurança em Deus? Como é que foi isso? Rapidamente. Primeiro, Abacuque abriu o coração para Deus, mesmo diante de um quadro catastrófico. Eu posso ler com você rapidamente o capítulo 1. Vamos lá, o capítulo 1, abre aí. 1-4 já é o suficiente para a gente entender. O peso que viu o profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei e eu e tu não escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver o inimigo e ver a vexação? Porque a destruição, a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença não sai, porque o ímpio cerca o justo e sai juízo pervertido. Como eu disse, o avivamento do rei Josias tinha passado. E o povo voltou a virar as costas para Deus. Fato é que a correção de Deus estava vindo. E mesmo no tempo do avivamento do rei Josias, Deus já tinha dito que, apesar de ter vivido um tempo de avivamento, a correção do cativeiro viria. Aliás, Deus falou até para o profeta Jeremias que não adiantava ele orar. Uma das palavras mais duras do Antigo Testamento para mim é Deus chegando para o profeta Jeremias e dizia: Jeremias, nem se Moisés e nem se Samuel intercedesse junto a mim, eu deixaria de levar o povo para o cativeiro. Palavra dura, né? Então o livro começa com palavra de lamento do profeta. E ele fala diretamente a Deus. Abre o seu coração. Ele vê um quadro terrível. Mas o que eu chamo a sua atenção aqui, irmão, rapidamente, para a gente fechar esse ponto, é que apesar do profeta contemplar um quadro terrível, o profeta abre o coração para Deus. Ele não vai a ninguém, ele vai a Deus. A sensação de Abacuque era que Deus havia se afastado, deixado o seu povo. Ele não estava percebendo, mas Deus estava ali bem perto, ouvindo o seu clamor, o seu lamento. Aqui fica a primeira lição nossa. Quando você estiver vivendo um momento difícil da sua vida, ainda que você não tenha resposta do que você está vivendo, ainda que você busque respostas, você não pode esquecer de uma coisa: Deus não perde o controle de nada, nem da nossa vida. E a primeira coisa que você precisa fazer é abrir seu coração para Deus. É falar com Ele, porque Ele sabe de tudo. Ele é Deus do passado, Ele é Deus do presente, Ele é Deus do futuro. Nós somos muito limitados para entender algumas coisas, muitas coisas, aliás. Somos completamente limitados. Então, como filhos de Deus, nossa angústia, nossa crise precisa ser colocada aos pés de Deus em forma de oração, de lágrimas,
E ainda que seja em forma de perguntas, porque nós não precisamos achar que nós não podemos perguntar a Deus. A dificuldade nossa, o problema nosso é quando nós transformamos nossas perguntas em reclamações. Mas quando nós perguntamos a Deus, no sentido de abrir o nosso coração, Deus pode responder sim, Deus pode responder não, Deus pode responder espera, e Deus pode trazer clareza. Mas o mais importante é você colocar a sua vida diante de Deus, abrir seu coração para Ele, porque Ele conhece todas as coisas e Ele tem todas as coisas no seu controle. Amém? Vamos lá. Segundo lugar, Abacuque clamou quando viu o inimigo prevalecendo e crescendo. Nesse processo de Abacuque sair do estágio de angústia para o estágio de segurança em Deus, porque ele chega nesse nível, e você vai sempre chegar nesse nível, eu creio assim. Abacuque clamou quando viu o inimigo prevalecendo e crescendo. Versículo 12 e 14, acompanhe comigo, estou adiantando. 12: não és tu desde sempre ao Senhor, meu Deus, meu Senhor? Nós não morreremos, ó Senhor, para juízo o puseste, e tu, ó rocha, fundaste para castigar. Versículo 13: tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal e a vexação, não podes contemplar, porque pois olhas para os que precedem aleivosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. Olha aí Abacuque vendo o mal chegando, vendo o inimigo se aproximando, vendo o povo se aproximando para levar cativo. Versículo 14: e farias os homens como os peixes do mar, como as répteis que não tem quem os governe? Vamos ter que parar por aqui. Então o que Abacuque está vendo aqui? Ele só está vendo violência, destruição, iniquidade, vexame, contenda, frouxidão da lei, litígio e por aí vai. E ele vê, de dentro ele vê tudo isso. Externamente ele está vendo os babilônicos chegando para destruir Israel. Então ele tem problema, ele está vendo algo interno, ele está vendo algo externo. Internamente ele está vendo Israel afrouxando. Ele está vendo vexame. E ele está vendo externamente a mão do inimigo se aproximando. Quem vive o tempo de angústia tem esse sentimento. Parece que internamente nada fica fora do lugar. E externamente tem sempre alguma coisa nos oprimindo. Mas é o que eu chamo a sua atenção. Quando o quadro é como esse, a única saída é clamar com as forças de toda a alma, da profundeza do coração. Porque o versículo 12 é um clamor. Então veja bem, o crescimento das ações do inimigo não pode ser maior do que o clamor ao Senhor. Vou repetir. Lê o 13 e o 14, você vai ver o crescimento das ações do inimigo. Mas se você ler o 12, você vai perceber que isso aqui é um clamor. Então o nosso clamor tem que ser mais alto do que qualquer tipo de adversidade. Amém, irmãos? O nosso clamor precisa ser mais forte do que qualquer adversidade. Percebeu como é que essa segurança vai sendo construída à medida que o texto vai se processando? Primeiro Abacuque está em crise. Agora a angústia aumenta. Primeiro ele coloca diante de Deus. Agora ele clama a Deus. É assim, irmãos. Nada é pronto. Você não pode pular etapas na sua vida e você não pode pular processos.
Você tem que passar pelos processos. E dentro de qualquer processo da nossa vida, nós não podemos abrir mão de clamar a Deus, porque Ele é Deus que se inclina e ouve o nosso clamor. Salmo 116. Ama ao Senhor, porque Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. De novo, Salmo 116. Ama ao Senhor, porque Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus se inclina para ouvir o seu clamor, porque Ele te ama. Posso ouvir um amém? Terceiro, Abacuque sobe em uma torre de vigília para esperar uma resposta de Deus. Capítulo 2, versículo 1. Lê comigo aí. 2:1. Olha aí que estamos assim, uma exposição rápida de Abacuque. 2:1. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei. Vigiarei para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando eu for arguído. Então é assim. Na primeira resposta de Deus a Abacuque, Deus disse que levaria o povo para o castigo. Aí ele sobe numa torre de vigília, ele está esperando uma resposta de Deus. Lê comigo apenas o início do versículo 2, por favor. 2:2, só o início. Olha o que está escrito no início do 2. Então o Senhor me respondeu e disse. Se você está orando, se você está na torre de vigília, porque torre de vigília dá a ideia de oração constante. Gente que não para de buscar, gente que não para de orar, gente que confia em Deus, gente que depende de Deus. A seu tempo, a seu momento, Deus vai te responder. Não ao seu contento, mas no momento certo, Deus vai responder. Abacuque, por certo, não gostou da primeira resposta. Como assim o Senhor vai castigar usando o povo corrompido? Mas na segunda resposta, Deus desceu e mandou Abacuque escrever na tábua, com letras garrafais, a visão para que todos pudessem ver a sua resposta. A resposta de Deus a Abacuque tornou-se uma palavra profética e viva que persiste até hoje em uma igreja que de fato Jesus se faz presente. O quê? O justo viverá pela fé. Não, você não entendeu? Essa é a resposta de Deus. Essa foi a resposta de Deus a Abacuque. Essa é a resposta de Deus para nós. O justo viverá pela fé. Sabe que tipo de fé é essa? A fé emuná, que significa firmeza, agarrar a salvação. Fé emuná, firmeza, que se agarra na salvação. Crente, ora, crendo, com a fé emuná, eu me agarro no Senhor, porque Ele é a minha salvação. Amém, igreja? Então veja bem, o que significa Abacuque? Diga comigo, Abacuque significa abraço. Quando você ora, é isso que acontece. Você abraça Deus pela fé.
e Deus segura na sua mão. Lembra de Pedro na tempestade? Quando ele para de olhar para a tempestade e ele pede socorro a Jesus, a alma começa a gritar e ele viveu a experiência sobrenatural de andar sobre as águas. E dentre algumas coisas que esse texto me chama a atenção, o que me chama a atenção é exatamente isso. Você pode ser um crente de muitas experiências sobrenaturais com Deus, mas você tem uma alma humana. Sempre você vai precisar do socorro de Deus. Então, quando Pedro está afundando, ele olha para Jesus e pede socorro. O que Jesus faz? Estende o braço salvador e toma Pedro de volta. Eu convido você a confiar em Deus, mesmo em tempos difíceis, em tempo de angústia. Eu convido você a acreditar pela fé, de que você serve a um Deus que te deu Jesus Cristo, a minha, a sua, a nossa salvação. Glorifica Ele por isso, por favor. Adore a Ele por isso, por favor. Aplauda Ele por isso, em nome de Jesus. Ele te abraçou com a sua graça. Ele te abraçou com a sua graça. Você o abraçou com a sua fé. E Ele te abraçou com a sua graça. O abraço de Deus é a salvação em Jesus Cristo. Se isso não for segurança, eu não sei o que é mais segurança. Em último lugar, Abacuque sente o mover de Deus pela palavra e se rende a Deus em louvor e adoração. Abacuque sente o mover de Deus pela palavra e se rende a Ele em louvor e adoração. Vamos ao 3, 1 a 3. E a gente fecha com o texto que nós lemos. Valerinha bateu na porta ali? Já não, né? Ninguém do Ministério Infantil bateu na porta não, né? Então tá bom, então vamos continuar, gente. Amém? É melhor parar então, seu amém é parar. Amém, gente? Então vamos lá. Oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto. Meu Deus, coisa linda, irmãos. Ouvi, Senhor, o quê? O quê? A tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã e o santo do Monte Parã, e a sua glória cobrirá os céus, e a terra se encheu de louvor. Aleluia. Abacuque está citando os acontecimentos do Êxodo para demonstrar seu sentimento diante do Senhor, porque a palavra moveu Abacuque. A palavra de Deus tocou no coração do profeta, moveu o profeta. A palavra trouxe segurança. A palavra nos traz segurança. A palavra viva. A palavra é viva. E aí, para partir para o final, eu volto ao texto que nós lemos, no versículo 17, perdão, 16.
Porque se você pegar o versículo 2 com o versículo 16, o 16 é a resposta do que está no 2. E o que está no 2 é consequência da palavra. E perdoe, irmão, se isso não acontece com você, tem coisa errada na sua vida. Porque a palavra gerou vida no profeta. O profeta só via morte, destruição. E a palavra trouxe viva para o profeta. Por isso que ele está dizendo: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Ele está tendo visão do futuro. Só que a palavra abraça tanto Abacuque, que mexe com as suas entranhas. Mexe com seus lábios, mexe com as suas entranhas. Se a palavra de Deus não mexe com você, tem coisa errada. Percebeu? Ele está dizendo no versículo 16: ouvindo eu, meu ventre comoveu. Está entendendo essa conexão do versículo 2 com o versículo 16? A palavra fez o profeta olhar para o futuro, enxergar avivamento. Mas a palavra fez o profeta olhar para dentro dele e ver as suas entranhas se movendo, sua alma se moveu, seu espírito foi movido, seus lábios moveram-se. E por isso ele escreve o versículo 17, 16 e 18. O versículo 17 e 18 é estágio de gente que está seguro em Deus. É estágio de gente madura. E eu vou dizer uma coisa: a segurança é sinal de maturidade. Vou repetir. Segurança em Deus é sinal de maturidade. Crente maduro é seguro. Se eu soubesse cantar, ai meu Deus. Tem um hino antigo que diz: seguro estou, não temo o temor do mal, se guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar do amor leal. No poder do Cristo Mestre, minha vida salva está. Eu vou fazer aula de canto, gente. Eu preciso fazer aula de canto. Preciso fazer aula de canto, Luciano. Você me dá aula de canto? Me dá aula de canto? Eu preciso fazer aula de canto, preciso saber cantar. Tem um colega meu, abrindo um parênteses, tem um colega meu que foi participar de um processo de sessão pastoral. E ele prega bem e canta bem, né? E nós brincamos com ele: rapaz, você vai ser chamado, porque você tem um plus a mais que ninguém tem. Você prega bem e você canta bem. Abacuque abre os seus lábios para declarar a sua segurança em Deus. E todas as vezes que nós estamos seguros em Deus, sai a angústia e entra o louvor. Sai a angústia e entra a adoração. Sai a angústia e entra a gratidão. Sai a angústia e entra a certeza. Tanta certeza, que o profeta está dizendo: ainda que me falte tudo, eu fui abraçado por ele, eu estou seguro. Eu fui abraçado por ele, estou seguro.
ainda que me falte tudo, vou continuar exaltar o Senhor, Deus da minha salvação. Todavia, me alegrarei no Senhor, porque Ele não falta, Ele é a minha segurança, Ele me abraçou com a sua salvação. Que nessa noite você seja abraçado pelo Espírito Santo de Deus e que você sinta a presença do Senhor e que Ele te dê certeza e segurança de que ainda que você tenha que enfrentar qualquer angústia, sua angústia é só por um tempo e o abraço de Deus é eterno. Vou repetir, a sua angústia é passageira, o abraço da salvação de Deus é eterno. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos orar? Se eu pudesse te chamar aqui à frente, eu chamaria, mas não posso. O tempo não permite. Feche os seus olhos. Se tem alguma coisa trazendo angústia, dúvida a você, incerteza, com seus olhos fechados, onde você se encontra, levanta a sua mão, por favor. Tem alguma coisa trazendo angústia, incerteza, tristeza, dúvida em você? Levanta a sua mão, por favor, bem alto. Amém. Por você ter levantado a sua mão. Vamos orar? Senhor, contempla essas mãos erguidas. São mãos de quem está sendo sincero, verdadeiros como o Senhor, como foi o profeta. Os teus filhos não estão em qualquer lugar. Os teus filhos estão na tua casa. Os teus filhos não estão diante de qualquer pessoa, estão diante do Senhor. Então, Senhor, abrace os teus filhos com os teus braços de amor, com seus braços de socorro, com seus braços eternos de segurança. No nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. A paz de Jesus. Até domingo pela manhã. Não falte. Eleição do Ministério Diaconal. Preciso de você aqui, que é membro da igreja. Que o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo e a graça de Jesus nos abrace nesta noite e esteja conosco todos os dias. Amém e amém. Deus te abençoe.